pessoal, boa tarde novamente. Dando continuidade ao nosso curso de Física 1. Bom, vamos lá. A gente estava falando sobre velocidade na aula passada. Vocês fizeram os exercícios que eu pedi? Então a gente estava falando de velocidade média e hoje nós vamos conversar sobre aceleração. A gente estava conversando sobre aceleração, sobre velocidade média e hoje nós vamos conversar sobre aceleração. A aceleração ela é dada por uma fórmula muito parecida pela da velocidade. A velocidade é a variação de distância por tempo. E a aceleração é a variação de velocidade por tempo. Então aquele esquema do delta continua valendo, sempre o final menos o inicial. Não vamos trocar as ordens porque a gente pode colocar um sinal de menos onde não deve. A equação da velocidade, a gente tem uma equação horária. Lembra que na equação horária do deslocamento, que é o x, em função do tempo, que é o t. Então a gente coloca x entre parênteses t. Como que era? É um x que depende de t. Ele é igual a x0 mais vt. O que significa cada uma dessas coisas? Esse teu x aqui é o ponto final, ponto do fim do percurso. Esse cara aqui, quem que é? Alguém sabe me dizer? Eu escrevi a equação horária. O que é a equação horária? Ela te diz qual a posição. A posição é definida pela letra x, né? Qual é a posição de um determinado objeto, de um determinado móvel que você está estudando. E essa posição, ela depende da referência que você adota. Se você diz que está a 2 metros, você tem que dizer a 2 metros de quem? Do quê? Então, a gente precisa adotar uma referência, que eu uso x0, para adotar a referência, para dizer aonde que é a origem, da onde o objeto sai. E a gente precisa também da velocidade e de quanto tempo se passou com essa determinada velocidade. A gente precisa da definição de um referencial, uma velocidade constante e quanto tempo esse objeto fica nessa velocidade constante. Então, o primeiro x, que é o x entre parênteses, no t aqui, é o x do destino, é o ponto do final do percurso, no final do trajeto. O x0 é a posição, o ponto do início do percurso, início do trajeto. A v é a velocidade, né? Velocidade constante. O t é o tempo. Se a gente reescrever essa equação, ela fica naquele esquema lá, v igual a x sobre t, delta x sobre delta t. Essas duas equações elas são exatamente a mesma, só estão escritas de jeito diferente. Para aceleração também funciona, tá? Para aceleração é a mesma coisa. Eu vou escrever A é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração, então, é a variação de velocidade sobre o tempo. E se a gente quiser reescrever isso, isolar a variável V, que está aqui, o mouse está aqui em cima, né? Se a gente isolar esse V aqui, a gente fica com essa equação aqui embaixo, certo? A gente fica com essa equação que é V igual a V0 mais AT, que é muito parecida com a equação horária do deslocamento, que é x igual a x0 mais vt. Então vejam que tem um pequeno detalhe aí que muda as coisas. Eu me lembro ano passado que quando a minha professora estava ensinando, acho que era essa fórmula, ela não usava x, mas ela usava s. Uhum. E ela ensinou para nós decorar essa fórmula sorvete, daí tu sempre se lembrava. Uhum. Tá, se vocês quiserem escrever, você pode escrever ela como S, né, no lugar do X, é igual a S0 mais V vezes T, né? Aí fica, você passa esse zero para cá, né? Você fica assim, ó, S menos S0 igual a V vezes T. Então daí você lembra de só sorvete, alguma coisa assim, né? Isso. Aí lembrava a frase. Mas é legal que vocês lembrem-se que é isso aqui, ó? Delta é x, S menos S0. É o delta S.
igual a V vezes T. Bom, eu posso usar S, mas eu posso usar X também, não é? Aí você lembra... Sim, dá para usar. Você pode usar qualquer letra que você quiser. Aí você pode lembrar também do carro, que é o Chevette, né, com X. Então... Caraca, velho, essa é melhor que sorvete. Pior, né? Ou melhor, bom, enfim. O importante é que vocês saibam o que significa cada uma das letras, tá? Não adianta lembrar do Chevette ou do sorvete e não saber o que significa cada uma das coisas. E aí tem uma outra equação que envolve aceleração, velocidade e deslocamento. Porque veja que a primeira equação, ela envolve aceleração, velocidade e tempo. A segunda também, que é a mesma. Mas a terceira equação, ela envolve aceleração, velocidade, tempo e também a distância. Então ela é muito completa, ela é bem mais completa do que essa primeira. E hoje nós vamos aprender a trabalhar com as duas. Primeira coisa a lembrar é que nós temos alguns tipos de movimento. Quando o movimento é para frente, para trás, freando, acelerando. Vamos ver cada um deles. O movimento progressivo é dito progressivo quando a velocidade é positiva. Lembra que é positivo? Positivo é sempre para direita ou para cima. No nosso caso agora, por enquanto, é só para a direita. Para a esquerda vai ser negativo. Então, velocidade positiva, ou seja, o carro está evoluindo do zero para os números positivos. E o deslocamento no marco crescente. Então, a velocidade quando ele está progredindo para os números inteiros ali. O movimento é retrógrado ou quando a velocidade é negativa. Significa que ele está numa marcação longe do zero e está voltando para o zero, do positivo para o zero. Vamos supor que ele está lá no 5 e está voltando em direção do zero. Então a velocidade é negativa, né? Ele está voltando para a origem. Então, movimento progressivo, movimento retrógrado é bem tranquilo. Ou no sentido decrescente, se você preferir. O movimento ele é acelerado quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Quando a velocidade é positiva. E quando a aceleração também é positiva, estão no mesmo sentido. Então vamos supor aqui uma velocidade de 5 metros por segundo e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então esse movimento é dito movimento acelerado. Você está acelerando o carro ou a partícula. Outro exemplo é se você tiver tanto a velocidade negativa quanto a aceleração negativa, porque isso pode acontecer. Vamos supor uma velocidade de menos 10 metros por segundo e uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Ambos estão na mesma direção, a aceleração e a velocidade. Então é movimento acelerado. O movimento é dito retardado quando ele está retardando a sua velocidade. Ou no caso, se você tem uma velocidade para frente, de sei lá, 20 metros por segundo, e a sua aceleração é para trás, uma aceleração de menos 10 metros por segundo. Significa que essa velocidade está diminuindo e em algum momento, inclusive, ela vai ser zero, se continuar com essa aceleração aqui. Mas também pode acontecer da velocidade ser negativa e da aceleração ser positiva. Então, de qualquer maneira, a aceleração e a velocidade elas têm sinais contrários. Vamos colocar aqui menos 20 metros por segundo de velocidade e aceleração de mais 2 metros por segundo. Quando tem sinais iguais, é acelerado. Quando tem sinais diferentes, é retardado. Está retardando a velocidade. Então, os enunciados eles podem trazer esses termos: progressivo, retrógrado, acelerado e retardado, ou desacelerado. Exemplos: o movimento acelerado. Imagine que você está na tua bicicleta, numa reta, né? Está com uma velocidade. Aí chega uma descida. Aí a descida vai fazer você aumentar a sua velocidade. Então você acelera. E na situação semelhante, quando você está numa reta e aí você encontra uma subida. Se você não fizer nada, não pedalar, você vai parar. Então o movimento é desacelerado. Essas palavras podem aparecer no enunciado dos exercícios. Bom, vamos fazer um exercício. Está escrito lá: caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para que caçem outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de sair do repouso e correr em linha reta
e chegar a uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Determine a sua aceleração escalar média. Veja que ele falou aceleração escalar, ou seja, ele não quer saber se a aceleração foi para cima, para trás, para a direita, para a esquerda. Ele só quer saber o valor, o módulo dessa aceleração. Simples, vamos usar a equação da aceleração, que é dada pela variação de aceleração, variação de velocidade por tempo. O que é a variação de velocidade mesmo? É velocidade final menos velocidade inicial. E o tempo é o tempo do fim menos o tempo do início. Velocidade final é de 72 km por hora, mas lembre-se que nós temos que passar de quilômetros por hora para... Qual que é a unidade? Metros por segundo? Metros por segundo. É alguma coisa metros por segundo. E como que eu faço para achar esse valor de metros por segundo? Divide por 3,6 ou multiplica? Isso, divide ou multiplica? Ah, é um dos dois, senhor. Ah, tem que saber. Veja, o quilômetro é maior ou menor que o metro? Maior. Maior. Então, para chegar no metro, você vai dividir. Foi o que eu disse. Ah, foi. Isso aqui vai dar, divididos por 3,6, né? Divididos por 3,6 vai dar 20. Tá? 20 metros por segundo. Ok, então a velocidade final é 20. A inicial é qual? Zero, afinal, a velocidade, o guepardo é capaz de sair do repouso, né? Ele não falou zero, mas está subentendido. Menos zero. Em 2 segundos. Bom, eu sei que a variação de tempo é 2 segundos. O tempo final é 2 e o tempo inicial é 0, porque a gente sempre começa a medir do zero, né? Isso para o tempo, para a distância, não necessariamente a gente começa a medir do zero. Bom, então vai ser 20 divididos por 2, isso aqui vai dar 10. Mas qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, porque veja essa formulazinha aqui, né? Velocidade... Ao quadrado, pois é, isso que eu vou explicar agora. A aceleração é velocidade por tempo. Qual que é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Divididos por tempo. Qual que é a unidade de tempo? Segundo. E aí, você tem duas frações. Uma primeira fração e uma segunda fração. Tem uma aqui embaixo, não tem? Uma segunda fração. E quando você divide duas frações, você faz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de S sobre 1? É 1 sobre S. Isso. Então, M vezes 1, M. S vezes S, S quadrado. Então, essa é a razão do quadrado ali. Tá? A unidade é metros por segundo ao quadrado, não esqueçam disso. Show de bola? Então, a nossa aceleração aqui vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, nesse caso. É a aceleração aproximada da velocidade, da gravidade. Mas mais tarde a gente fala sobre a aceleração da gravidade. Esse outro exercício diz que uma jogadora de tênis recebe uma bola com velocidade de 20 metros por segundo e rebate na mesma direção e em sentido contrário, com velocidade de 30 metros por segundo. Se a bola permanece 0,1 segundo em contato com a raquete, o módulo da aceleração é. Então nós temos uma velocidade inicial, que é de 20 metros por segundo. Temos uma velocidade final, que é de 30. Mas observe que o 30 está na direção contrária, né? Direção em sentido contrário. Ou seja, um deles tem que ter sinal negativo, porque senão os dois estão na mesma direção. Vamos adotar que o 30 aqui tem sinal negativo. Tá? Que o 30 aqui tem um sinal negativo, porque ela rebateu depois, né? Mas se eu quisesse dizer que a velocidade inicial era negativa também, porque a bola está chegando, é a questão da referência lá que a gente tem que mudar. Ok, e o tempo, ou a variação de tempo, é de 0,1 segundo. Colocando na equação da aceleração, nós temos que variação de velocidade é igual a variação sobre variação de tempo. Vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial divididos pelo tempo. A aceleração vai ser velocidade final, qual é? Menos 30. Não pode esquecer do sinal de menos. Menos a velocidade inicial, qual é? 20. Divididos por 0,1. Isso vai dar uma aceleração de menos 30 menos 20, menos 50. Divididos por 0,1. A aceleração é menos
500 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Alguém pode me explicar? Só isso não é por causa do ponto referencial, porque eu lembro que eu tenho aqui notado que deu 30 menos 20. Sim, 30 menos 20, você adotou outro referencial. Isso por causa do referencial. Isso. Só que, veja, 30 menos 20. Então, a tua velocidade inicial é menos 20, certo? Uhum. Se a bolinha está chegando para você e você disse que ela está vindo para você e ela é negativa, essa velocidade, certo? Uhum. Quando ela voltar, a aceleração vai ser o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Vai ser positiva, porque ela trocou de direção. Então essa resposta é do ponto referencial da primeira pessoa que bateu a bola. Justo. Veja, se você adotar que a velocidade inicial, que é o 20, é positivo, a tua aceleração vai ser negativa. Negativa. Se você adotar que o teu referencial é menos 20, a tua aceleração vai ser positiva. Então, se você colocou um sinal de menos aqui no 20, vai aparecer um sinal de mais aqui no 500. Se você não colocou o sinal de menos, vai aparecer um sinal de menos, entendeu? Então teria duas respostas para isso, senhor? Não, as duas respostas elas são iguais. O que muda é o ponto de referência. O que muda é a sua referência. É a mesma coisa que você dizer assim, o cara que está dentro de um automóvel jogou um objeto para fora. E aí você mediu a velocidade de 10 metros por segundo. De dentro do carro, ele mediu uma outra velocidade de 6 metros por segundo, mas porque ele já tinha 4. Os dois estão certos, só que o que mudou foi o ponto de referência, entendeu? Então não tem problema mudar o sinal numa situação dessas? Não tem problema, porque ele quer o quê? Ele pediu aqui, ó, o módulo, tá vendo? O módulo. Sim. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Né? Isso. Agora, assim, se esse exercício traz cadê aquela linha? Aqui, ó, uma linha dessa. Né? Isso, se ela traz essa linha, fala, ó, a bolinha chegou aqui e veio dessa direção, aí você tem que adotar a referência que o enunciado te deu, entendeu? Mas nesse exercício ele pediu só o módulo, então não faz diferença se você adotou o menos para a direita ou para a esquerda, tanto faz. O módulo aqui vai ser 500. É uma questão de referencial. Tá? Essa parte do referencial também é muito importante, né? A gente vai observar isso na trajetória também. A trajetória de uma partícula para uma pessoa é em linha reta, mas para outra pessoa ela é uma curva. E quem está certo, quem está errado? Os dois estão certos, depende do referencial. Então depende do referencial. Valeu. Aí, beleza. Nesse outro exercício, ele tem uma equação horária. Ele deu uma equação horária aqui. Ó. Suponha que uma lesma se arrasta num movimento unidimensional com uma velocidade constante de 5 metros por segundo, enquanto uma formiga a 16 metros atrás dela, se desloca também num movimento unidimensional em sua direção. A posição da formiga em função do tempo é dada por 2 mais 5t mais 4t ao quadrado, com x em milímetros e t em segundos. Depois de quanto tempo a formiga alcança a lesma? Então, nesse caso, eu preciso desenhar uma linha aqui para ilustrar melhor esse problema. Tá? Então, aqui tá a lesma. Vamos desenhar uma lesma bem bonitona aqui. E atrás dela, 16 milímetros, 16 milímetros atrás tem uma formiga. Nossa, é um exímio desenhista, né? Essa distância aqui, então, é de 16 milímetros. O que mais que a gente tem? A lesma tem uma velocidade constante de 5 milímetros por segundo. Então, aqui tem uma velocidade de 5 milímetros por segundo. Enquanto que a formiga tem essa equação aqui, essa equação horária. O que dá para a gente tirar dessa equação horária? O que dá para a gente tirar dessa equação? O que eu consigo observar dessa equação aqui? O que significa esse 2 aqui? Esse 2 aqui, o que é isso nessa equação horária? O que ele representa? Seria a velocidade? Não. Ó, a equação está aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá, não tinha visto essa parte aqui, peraí. X igual a x0 mais, ou menos, né, v vezes t mais a até o quadrado. Deixa eu copiar ela aqui também. Seria o ponto inicial, então? Isso, então vamos colocar lá, ó, x igual a x
x0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Essas duas equações aqui elas são iguais, né? Só que um tem letras e outro tem números. O x é igual ao x mesmo, né? Não tem muito o que discutir. O x0 representa o quê? Posição Ponto inicial. inicial, isso. Então significa que essa formiga ela está na posição 2, no caso 2 milímetros, certo? É fácil de ver isso aí? Sim, sabe? Beleza. Enquanto na velocidade, veja, eu tenho v vezes t, v0 vezes t. E aqui eu tenho 5 vezes t. Bom, é fácil de ver que t é igual a t. Logo, v0 é igual a 5. Então, As duas têm a mesma velocidade, né? Isso, inicial, velocidade inicial. Uhum. Então, a velocidade inicial da formiga é de 5 milímetros por segundo. É aqui que tá o pulo do gato. Essas duas... Não, seria como se estivesse em repouso por um instante, senhor? As duas... Só meio que- no momento inicial. Isso As que duas, cancela? não repouso. Porque a variação, a distância não varia, né? Os dois estão na mesma velocidade. É um instante só mesmo que Isso, só no não comecinho. Uhum, só no começo, beleza. Essa terceira parte em verde aqui, ó, é o quê? É 4t ao quadrado, que é igual a... Opa, faltou um 2 aqui embaixo. A t quadrado sobre 2. Bom, t quadrado é fácil de ver que é igual ao t quadrado, né? O 2 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então significa que a aceleração é igual a 8. Então, nesse caso aqui, a formiga tem uma aceleração, deixa eu colocar aqui, aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa última parte da equação, ali 4t ao quadrado, vai ser sempre... É que o 4 está sozinho, né? O 4 está sozinho. Então, a aceleração é o dobro disso, porque na equação, ela é sempre dividida por 2. Esse 2 aqui, fala, professor, por que tem um 2 aí? Olha, envolve uma matemática um pouco mais complicada do que a gente está disposto a discutir aqui, entendeu? Só aceita que dói menos. Então, a aceleração ela vai ser o dobro desse 4. É claro que se aparecer uma equação assim, x igual a x0 mais 4t mais 16t ao quadrado sobre 2. Bom, qual que é a aceleração? É só o 16, porque o 2 já está aparecendo aqui embaixo. Mas se eu simplificar e aparecer o 8, bom, eu tenho que dobrar, né? Eu tenho que colocar esse 2 porque ele não está aparecendo, que vai dar o 16 de qualquer jeito. Então, se ela aparecer sozinha, é o dobro. Se aparecer com o 2 embaixo, é aquele número mesmo. Ok? Tudo bem da onde eu tirei a velocidade, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração? Tá tudo na equação horária. Sim, senhor. Legal. Legal. E agora ele pergunta, depois de quanto tempo a formiga alcança a lesma? Bom, depois de quanto tempo? Se eles alcançam, né? Se um alcança o outro, eles estão no mesmo lugar. A equação da formiga eu tenho, que eu coloquei aqui, né? X igual a 2 mais 5t mais 4t ao quadrado. E qual é a equação da lesma? Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Da onde que a lesma sai? Qual que é o ponto inicial dela? Ela sai do 18, 16 milímetros de distância. Isso, ela está a 16 na frente da lesma, mas a lesma ela está a 2 da origem, né? Então, a posição inicial da lesma vai ser 18. Né? 18. Beleza. Qual que é a velocidade inicial dela mesmo? Está aqui em cima, né? 5 milímetros por segundo. Então, mais 5 vezes t. Porque lembra-se que, aqui, ó, né, a velocidade é sempre acompanhada pela letra t. Então, vai ser 5 vezes t. E tem aceleração? Não tem, então eu não preciso colocar a parte do t quadrado sobre 2. Então, tá aqui as duas equações. Bom, e se elas se encontram? Elas se encontram no mesmo lugar. Essas duas coisas têm que ser iguais. X, vamos colocar aqui, x da formiga tem que ser igual ao x da lesma. XF igual a XL. Bom, no lugar de XF eu coloco 2 mais 5t mais 4t ao quadrado. No lugar de XL eu coloco 18 mais 5t. Tudo bem? A razão por que eu fiz isso aqui? Sim.
Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Então aqui eu posso simplificar esse 5t com o 5t, né? Passa para o outro lado menos, daí vai ficar 0. O 2, que está menos, tá mais, passa para o outro lado menos. Então eu fico com 4t ao quadrado igual a 18 menos 2. T ao quadrado igual a 16 divididos por 4. T ao quadrado é raiz, né? Mais ou menos, raiz de 4. T igual a 2 segundos. Mais ou menos 2. Esse mais ou menos 2 é importante, tá? Pode ser mais 2 ou menos 2. É claro que o menos 2 fisicamente não faz sentido, né? Você fazer um tempo de menos 2 segundos. Mas a gente não pode considerar sempre que o sinal de menos é negativo, tá? Porque quando a gente for usar a equação de Bhaskara para chegar em alguns resultados, os dois resultados podem ser possíveis, tá? Nesse caso, fisicamente não faz sentido menos 2 segundos. Não ignore completamente o sinal negativo das equações que tem, das equações de segundo grau. Então a formiga está aqui atrás, elas saem com a mesma velocidade inicial e depois de 2 segundos a formiga alcança a lesma, porque a lesma não tem aceleração. Então provavelmente ela vai ficar com provavelmente não, né? Ela vai ficar com essa velocidade inicial, e enquanto a velocidade da formiga vai aumentar, né? Daí ela vai alcançar a outra. Esse exercício aqui é bem bacana, tá? Ele não é muito difícil, mas ele envolve bastante conceito aí que são importantes para vocês entenderem melhor a cinemática. Bom, veja, nesse exemplo aqui, a equação horária, ela vem de um jeito escrito diferente. Tá vendo que a equação horária é daquele jeito lá, né? Que é a velocidade em função do tempo. Então, a velocidade em função do tempo de um ponto material em um movimento retilíneo uniforme variado expressa na unidade de SI de 50 menos 10t. Pode-se afirmar que no instante 5 o ponto material tem o quê? Velocidade nula, velocidade... Vamos ver, né? Então, a equação V... Eu posso escrever assim para ficar mais correto. V de t é uma velocidade que depende do tempo. 50 menos 10t. Essa equação é parecida com essa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa segunda. V é igual a V0, mais ou menos, né? A t. Ela é parecida com essa. Ó. V de t é igual a V0, mais ou menos, né? A vezes t. Nesse caso, V é igual a V mesmo. Não tem muito o que discutir. Velocidade inicial vai ser o quê? 50 metros por segundo. O termo que está multiplicando o tempo é a aceleração. Nesse caso, a aceleração vale quanto? 10 metros por segundo. Não. Ao quadrado. Não. Menos 10. Menos 10. Isso, exatamente. Menos 10 metros por segundo. E depois de 5 segundos, qual vai ser a velocidade do cara? Bom, só colocar o 5 aqui, né? No lugar do t. Então, V, que depende de t, no caso 5 segundos, vai ser 50 menos 10 vezes 5. Lembra lá da função da professora Juana? Você coloca ali a variável, substitui ali na equação. Então, vai ficar 50 menos 50. Depois de 5 segundos, ele está com velocidade zero. Então, ele tem uma velocidade inicial e começou a frear, né? Depois de 5 segundos, a velocidade é zero. Velocidade e aceleração nula. Correto? Sim, depois de um tempo para de desacelerar. Tá, mas ele está falando velocidade e aceleração. Quanto que é a aceleração? Depois de 5 segundos. 10. A aceleração depois de 5 segundos continua menos 10, porque a aceleração é constante. Não, vai para trás. Vai para trás daí, por exemplo. Isso, ela para. É como se ele estivesse indo para frente, diminui a velocidade, para e aí começa a voltar. Entendeu? Uhum. Então é isso que acontece. Mas a aceleração que eu tive agora. Uhum. Se a aceleração também parava quando... Não, a aceleração é a mesma. A aceleração é constante. Então aqui ele diz, a velocidade e aceleração nula? A velocidade é nula, mas a aceleração é constante de 5. Então essa aqui não é a verdadeira. Velocidade nula e daí em diante não se movimenta. Não, né? Ele começa a voltar. Velocidade nula e aceleração 10. Essa aqui, correto. Isso. Tá? Velocidade nula e sua aceleração muda de sentido? Não. Aceleração nula e velocidade muda de sentido? Não. Então, resposta letra C. A aceleração continua com 10 metros por segundo. Tá, vamos fazer esse aqui, ó. A cabeça de um pica-pau está se movendo para frente com uma velocidade de 7,49 metros por segundo, quando o bico faz um contato com o tronco da árvore.
O bico para depois de penetrar 1,87 milímetros no tronco. Determine o módulo da aceleração. Veja o módulo, então não se importa com aquele sinal de menos. Determine o módulo da aceleração em unidades de G. Determine o módulo da aceleração. Ele fala unidades de G para você saber quanto... aquela aceleração comparada com a aceleração da gravidade. Tipo, nossa, a aceleração de 20 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Mas determine a aceleração. Já é o suficiente. Perceba que nesse enunciado... Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, ali Ficou sinal, tu botou esse exemplo depois de Torricelli. Tu colocou Isso, exatamente. Veja que nesse exemplo ele te dá uma velocidade inicial e ele te dá um deslocamento do bico do pássaro, mas não tem tempo. Né? E aí eu lembro que eu pedi para vocês lembrarem que quando você não tem o tempo, você usa Torricelli. Eu não sei. Ô, senhor, mas como é que tu vai saber quando que ele vai ter furado aquele 1,8 ali se tu não sabe quanto que ele fura por vez? Não, é uma bicada só, né? Ah, tá. É só um. Ele, claro, ele vai ser repetido, aí é só multiplicar ali, né? Mas é um movimento só. Ok? Então, quando você... Não tem por bicada, acho que é tipo um tempo total para essa quantidade de distância. Sim, porque veja, cadê? É 1,87 milímetros, né? É uma bicada. Claro que ele pode fazer um buraco enorme se ele bicar várias vezes. Então, é esse o objetivo, na verdade. Mas é um fenômeno por vez aqui, tá bom? Então, quando você não tem a equação, quando você não tem o tempo envolvido nessa equação, você pode usar a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli, vocês, não sei como vocês vão fazer para lembrar aí, né? Mas ela envolve velocidade final, velocidade inicial, mais ou menos, porque a aceleração pode ser positiva ou negativa, 2 vezes a ΔX. Veja que em nenhum momento tem a letra T, que descreve o tempo. Então, não tem o tempo, você pode usar a equação de Torricelli. Geralmente, a equação de Torricelli ou traz uma velocidade inicial igual a zero ou uma velocidade final igual a zero. Nesse caso, qual é a velocidade que é zero? A final, porque ele para, né? Isso, a final. Ele vem com uma velocidade de 7,49 e para, né? Então, veja, a velocidade final é zero. A velocidade inicial é 7,49. Aí a gente coloca o quadrado. Esse sinal de mais ou de menos, como eu falei, não vai fazer diferença porque ele quer o módulo. Então vamos deixar o mais aqui. 2 vezes a aceleração, que é o que a gente deseja descobrir no exercício. E qual foi o deslocamento do bico até ele parar, né? 1,87 milímetros. E lembre-se que está em milímetro. Então 1,87 mili vezes 10 elevado a... Menos 3. Menos 3, que é milímetros. Esse zero aqui continua zero, né? 7,49 que está mais... Eu vou passar menos para o outro lado. 7,49. 56,1, né? Então, menos 56,1 é igual 2 vezes 1,87. 3,74. 3,74 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Porque a potência a gente não fez nada. E vezes o A ainda, né? Que o A ainda está aqui. Aí esse 3,77 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, menos 56,1 divididos por 3,74 vezes 10 a menos 3. E aí a gente acha a aceleração. 56,1 divididos por 3,74. 15. Menos 15. Mas lembre-se que esse sinal de menos aqui ele não vai entrar na tua resposta. Só que é 15 o quê? 15 vezes 10 elevado ao quê? A 3. A 3. Porque aqui em cima, eu posso dizer que tem um número 1 aqui? Multiplicando? Sim, tem a divisão, né? Isso. Como que eu posso escrever o número 1 de outra forma? Eu posso dizer que 1 é... Opa!
inteiro. Que 1 é inteiro é 10 elevado a zero. Qualquer coisa Sim. elevado a zero é 1, né? Qualquer coisa elevado a zero é 1. E aí, na fração, o que a gente faz com as potências aqui? Diminui. Então, vai ser 10 elevado a zero divididos por 10 elevado a menos 3. Vai ser 0 menos 3. E isso vai ser mais 3. Ok? Essa parte aqui. Então, aqui eu vou ter 10 elevado a mais 3. A unidade é metros por segundo ao quadrado. Se vocês quiserem escrever de outra forma, isso aqui vai dar 1.500. Né? 1.500 metros por segundo ao quadrado. Aí o exercício pede para você comparar com a aceleração da gravidade, né? Que é 10. Será que é bastante? 1.500 é muito mais que 10? Então, uma bicada dele, ele exerce uma aceleração impressionante, né? Até para comparar com outras coisas, assim, os seres vivos eles não suportam muitos impactos, tá? Mas a cabeça do pica-pau ela é biologicamente, né, adaptada, e a evolução fez com que esse tipo de pássaro pudesse aí, dar várias cabeçadas aí no tronco da árvore para buscar o alimento, porque isso determina quem vive e quem morre, tá? Mas são poucas as aves, né, os animais que suportariam uma aceleração de 1.500 metros por segundo ao quadrado. Sério? Peraí. Ah, não, Aqui 1.500 não, vai dar 15 mil. 15 mil. Faltou aqui 15 um mil zero. metros por segundo. Isso. 1.500 gravidades. Né? Isso, exatamente. Eu acho que eu tava com esse 1.500 gravidades na cabeça. Mas na cabeça, literalmente. Vai dar 15 mil, tá? É porque é 15, O pica-pau depois... que tá com isso na cabeça. Pois é. É o 15 e mais 1.000, né? O 10 ao cubo aqui é 1.000. Então vai ser 15,000. Bom, de qualquer maneira, nem o 1.500 a gente é capaz de experimentar, imagine 15.000, né? Então, esse exercício ele serve para comparar aí, né, dois seres vivos aí, né? Por exemplo, o homem e um pica-pau, né? Você coloca um astronauta dentro daquelas máquinas lá, ele não suporta muito mais do que 25 gravidades, tá? E o pica-pau aguenta 1.500. Então, esse exercício aqui é bacana vocês refazerem ele para usar a equação de Torricelli. Então, hoje nós usamos quais as equações? Ó, nós usamos a equação da velocidade simples para achar a velocidade. Usamos a equação da velocidade em função do tempo, né? E usamos a equação da posição em função do tempo. E de gorjeta, nós ainda usamos a equação de Torricelli, que ela está aqui, ó, é essa terceira aqui, tá? 2A delta x ou delta S, enfim. Ok? Como vocês haviam feito na semana passada, a gente fez a aula e daí depois eu tive que arrumar a lista de exercícios. Aconteceu a mesma coisa agora, tá? Eu fui tentar importar e daí ficou meio pesado e eu vou terminar ela agora. Ela é feita de 20 e poucos exercícios. Tem alguns exercícios... Pra que tantos exercícios, senhor? Para que vocês fiquem bons e aprendam de verdade. Bota uns 10 que já tá bom. Negativo, vocês... tô louco mesmo. É que tem aqueles que é tipo só colocar lá velocidade por tempo, aceleração, que se faz em 30 segundos, de cabeça às vezes dá pra fazer. E tem alguns outros mais complicadinhos. Quer ver, esse da rodovia de mão dupla é o mais complicadinho. Tem um do poço profundo, que o cara joga uma moeda no poço e aí depois de 2 segundos ele escuta o barulho. Você tem que ver que para baixo ele está acelerando, a moeda está sendo acelerada pela aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é 10. Aí para cima o som não tem aceleração, é velocidade constante, que é de 330 metros por segundo. Esse exercício em particular do poço profundo, guardem isso aí, anotem em algum lugar. Exercício do poço profundo. Senhor, Oi. tem na primeira módulo lá de física, não no módulo online, no presencial, tem um item que é só para esse exercício, lá, isso. Separado. Então, eu resolvi esse exercício e coloquei lá no YouTube. Tá? Se vocês ainda não são inscritos no canal do NEAD no YouTube, que é o canal que eu uso para colocar as aulas de vocês e outras coisas da escola, tem ele resolvido lá. Tá? Então,
Tentem fazer ele, provavelmente vocês não vão conseguir fazer. Se vocês conseguirem fazer, ótimo, maravilhoso. Aí depois que você não conseguir fazer, aí você vai lá e assiste e vê como que faz. Mas também não é só para assistir, tá? Você tem que pegar o vídeo, colocar ali, aí à medida que eu vou evoluindo, você vai pegando a caneta e vai escrevendo do ladinho, vai fazendo como a gente faria em sala de aula. Sabe aquele esquema de copiar do quadro? Só que daí você vai copiar da tela. Tem que ser assim, porque senão você não vai aprender da maneira correta. Esse do poço é um, tem um outro do balão, tá? O balão é a mesma coisa. O cara tá subindo num balão e aí ele abandona um objeto. Significa que o objeto sobe com a velocidade do balão. Ele sobe com a velocidade do balão, mas depois ele começa a cair, né? Aí quando ele começa a cair, a aceleração da gravidade está agindo de novo no objeto. Então é separado em 2 momentos esses exercícios. O do poço e o do guepardo. São esses 3. São exercícios difíceis, tá? Não fiquem preocupados se vocês não conseguirem fazer sozinhos. São exercícios difíceis. Então, façam toda a lista de exercícios ou até onde vocês conseguirem. E aí, beleza. Consegui fazer todos esses? Agora eu vou fazer o do guepardo, que é um que ele corre atrás da lebre, né? Os dois saem do repouso. A pergunta é, qual é a distância mínima para que o guepardo consiga dar o bote na lebre sem se cansar? Porque ele começa a correr e depois ele desiste depois de um certo tempo. Ele não fica correndo eternamente, né? Então são 3 exercícios. O do guepardo, dando bote na lebre, o do balão e o do poço. Esses são exercícios de nível hard. Mas como eu falei para vocês, a gente vai começar num ritmo mais lento e depois vai acelerando. A gente já começou a acelerar com a aceleração, viu? Faltou a bateria. Uma moto percorre a primeira metade de um percurso em 4 km, com velocidade constante de 22 km por hora, e a segunda em 72 km por hora. Calcule a velocidade escalar média. Isso? Nessa daí eu encontrei uma fórmula no Google, eu só não entendi de onde é que saía o primeiro 2 que teve. Ele fala, uma moto percorre a primeira metade de um percurso de 4 km, então ele percorre 2 km em 22 km por hora. Velocidade em 22 km por hora, distância 2 km. Segunda velocidade, 72 km por hora. Então, velocidade 1, velocidade 2, 72. E x, delta x 2 km. Velocidade... Quanto? O que ele quer saber, não? Calcula a velocidade escalar média. Quanto tempo, né? Então aqui eu vou ter um T1, eu vou descobrir um T1 e aqui eu vou descobrir um T2, certo? T igual a V, x sobre V. X sobre V. 20. 2, opa. 2 divididos por 22. 0,09 segundos. Horas, né? 0,09 horas. E aqui, T2 igual a 2 sobre 72. Zero vírgula 027 horas. Quantas horas dá junto? 2 vezes por 22. Deixa eu desligar minha tela e ligar de novo. Para ver se vocês conseguem ver. Vai ser 2 dividido por 22, 0,09. Aí, 2 dividido por 72, 0,027, mais 0,09. Aqui, ó, 0,11. 0,11. Então,
Ah, é 4, né? 4 divididos. Porque esse tem o período todo. 36,36. Que aqui, ó. Ah, mas deu 36. Aqui deu 33. Peraí. Ah, tá. Isso aqui é arredondamento. Então, assim, ó. Agora agora deu certo. Quer ver, ó? 0,09. Então tem que usar várias casas após a vírgula, tá vendo? 2 divididos por 22. 0,09. Bom, mas 0,9 tá certo. E é 2 por 72. 2 dividido por 72. Tem que usar 0,02777. Mais 0,090. Ó, 0,117. 11777. Então, 4 divididos por 4 divididos por 0,11777. 33,96. Ó a resposta aqui, ó, 33,7. Mas você viu que essa aqui é a questão de arredondamento. Entenderam como fazer? Eu vou fazer de volta, tá? Sim, entendi. Entendeu? Tá, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Tá, então você pega lá. Estão vendo o quadro? Quadro branco? Sim. Tá, pega lá. Velocidade 1, distância 1, acha um tempo 1. Esse tempo está em horas. Como que você usa? Eu uso a equação da velocidade média. Tá? Tempo vai ser deslocamento por velocidade. 2 por 22, 0,09 horas. Beleza. Aí vai lá. Velocidade 2, distância 2, acha um tempo 2. Usa de novo a equação horária, né? E acha 0,027 horas. Ok. Aí você vai somar esses dois tempos, né? O tempo 1 com o tempo 2. Deixa eu fazer assim. O tempo total é igual ao tempo 1 mais o tempo 2. E a distância total, ΔX, vai ser o x1 mais o x2. Então a velocidade vai ser ΔX por ΔT. ΔX é o 4 km e o tempo é o... quanto que deu ali? 0, agora esqueci. 0,11777, né? A soma desses dois tempos, né, o T1 mais o T2 é 0,11777. Mas daí você tem que... Quanto mais 7 você usar, mais perto você vai chegar do 33,9 ali. Vai dar, bom, 33, sei lá, 9 ou 0,7. Aqui daí é o arredondamento, aproximadamente, né? Qual que é essa distância? Qual que é a velocidade? É em quilômetros por hora. Tá? Então, você acha o tempo da primeira, acha o tempo da segunda, soma os dois. Pega a distância da primeira, pega a distância da segunda, soma as duas, divide uma pela outra. Feito? Feito. Beleza. Vamos ver aqui. Mas uma dessa o anunciado pode estar errado também. Né? Isso não é. Um jogo do Campeonato Brasileiro bateu uma falta a 50,1 metros de distância do gol. O replay mostrou que a bola atingiu 103,7 km por hora. Quanto tempo levou para que cruzasse o gol? Bom, a princípio, né, isso aqui é aplicação simples. Então vai ser 50,1 divididos por... Só que essa velocidade aqui, ela está em km por hora. Vamos passar para metros por segundo. 103,7 divididos por 3,6. 28,8. Então, 28,8. O tempo é o deslocamento sobre a velocidade. O tempo é de 50,1 por 28,8. 1,739. Tem que colocar unidade. É o que? Segundos, né? 1,74. Entendeu? A equação tá certa. Eu vou escutar o convertendo errado, então.
Talvez Porque eu você... não conseguia chegar. Numa dessa Eu conseguia você chegar ao multiplicou aqui. Multiplicou, será? Não, quilômetros por hora por metros por segundo? Ah, deve ter sido isso, então. Aqui divide, né? Divide. Porque eu não, nenhuma das vezes que eu tentei, eu consegui chegar ao resultado certinho. Daí eu ia refazendo. Eu fiz várias tentativas até. Se tu for ver lá, dá pra ver, eu fiz várias tentativas, mas nenhuma delas eu acertei essa daí. Tá. Eu acho que eu devo tá, se você quiser fazer de volta, tá aberto ainda. Mas eu acho que você multiplicou ao invés de dividir. Provavelmente. Beleza. Tá. Esse quadro vai estar no Moodle depois? Vou deixar ele também. Ah, obrigada. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Estou à disposição de vocês aí. Tá? Então coloquem ali a chamada, o chat ali, e aí rola aqui. O que está escrito aqui? A fórmula, né? 2,22. Não, esquece essa fórmula ali, Pedro, da internet ali, e faz do jeito que eu fiz, porque é a maneira mais correta. Aquelas fórmulas ali, elas pulam alguns caminhos ali, e, como eu falei, né? Aplicar a fórmula direto, se você não entendeu o que aconteceu, e daí não adianta nada. Tá? Beleza, gente? Daqui a pouco eu deixo a lista para vocês e o quadro. Outra coisa aqui, ó, no Moodle. Aproveitar aqui que eu estou no Moodle. Estou aqui já. Aqui está a aula de hoje, tá? Tem a mãozinha aqui indicando. Essa aqui é a transparência da aula de hoje. Essa tela aqui, ó, dos gráficos, as fórmulas, tudo que eu passei aqui hoje está disponível aqui no Transparência das Aulas. Aí aqui embaixo eu vou colocar o quadro branco e a lista de exercícios para vocês fazerem. Tá? Gente, sem mais, bom fim de semana para vocês. Descansem bem. Na terça-feira não tem aula síncrona, tá? Vocês só têm os exercícios para fazer. Então, até mais. Bom fim de semana para vocês. Valeu, pessoal. Falou!